Olá, pessoal, vão entrando. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Vamos conversando, né, sobre astrologia enquanto as pessoas vão entrando. Hoje o tema vai ser o planeta Lua, né? A gente na astrologia fala planeta, mas é um luminar, né? Mas na astrologia a gente fala planeta para a Lua. Então hoje nós vamos falar sobre a Lua e o feminino. Ontem nós falamos sobre a importância da astrologia, né? E hoje nós vamos dar sequência às lives da semana, né? Hoje vou falar sobre a Lua, amanhã sobre a Vênus e na sexta-feira nós vamos falar sobre a Lilith. Então eu estou falando bastante sobre astrologia como ferramenta de autoconhecimento, né? É uma das ferramentas, né? A astrologia traz bastante conhecimento, transformação para a vida das pessoas, né? Então a astrologia, ela mudou a minha vida, né? Me transformou, assim, depois que eu comecei a estudar astrologia. Então por isso que eu gosto muito do tema, né? Eu gosto muito dessa ferramenta de ajuda, de autoconhecimento. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua. A Lua no signo de ar, a Lua no signo de fogo, a Lua no signo de terra. E qual a importância da Lua na nossa vida, né? Então sejam todas bem-vindas. E vão deixando suas perguntas também, tá? Que depois no final eu vou estar respondendo as perguntas das pessoas. Então eu vou dar uma explicação geral, o que é a Lua, qual o sentido de estudar astrologia. E depois no finalzinho eu vou estar respondendo as perguntas. Olá, Valéria, seja bem-vinda. Ontem a gente falou bastante sobre o inconsciente, né? Por que olhar para o inconsciente? Para que fazer esse trabalho interno? E a Lua, ela tem também muito a ver com o inconsciente, né? Porque está ligado às primeiras emoções, né? Então, nós vamos falar... Ontem a gente falou sobre o arquétipo do inconsciente familiar, do arquétipo do inconsciente coletivo, né? E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a Lua. Temos o porquê fala da Lua, né? A Lua na astrologia, ela fala bastante sobre as nossas emoções, né? Então por isso que é importante trabalhar as emoções. Vão mandando um aviãozinho para suas amigas, para estar convidando elas para a live de hoje, que hoje vai falar bastante sobre as emoções, né? Vai ser bem interessante. Aí vocês também vão vendo o seu mapa, né? Quem já fez o mapa comigo sabe onde está a Lua. Mas quem não sabe também é só depois ver o mapa astral, né? Que no mapa astral ele vai estar falando em qual signo a Lua está. Bem-vinda, Mari! Então eu estou falando aqui que hoje nós vamos falar sobre a Lua, né? Ontem eu falei um pouquinho sobre a astrologia e o inconsciente, né? O inconsciente, por que eu falo sempre sobre o porão do inconsciente? Porque sempre a gente está guardando as coisas num lugar que a gente tem um pouco mais de dificuldade para acessar, né? Então eu falo sobre os aspectos desafiadores, o aspecto sombra. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que está distante da minha visualização, ele não é visível, né? A Lua, ela tá bem ligada à mãe, né? Quem já fez o mapa sabe que eu sempre falo isso, né? Eu sempre tô falando da mãe, né? Então, ontem eu falei um pouquinho, né, sobre a importância do pai e da mãe no nosso sucesso, né? Influência. Até uma pessoa depois perguntou pra mim, né, se eu ia falar um pouquinho sobre constelação familiar, né? Eu participei muito, né? Eu estudei bastante, estudo até agora sobre constelação. E no mapa astral, a gente vê isso, né? O pai e mãe. Mãe é a casa 4 e pai é a casa 10, né? E a Lua, ela é regida pelo signo de Câncer, que fala bastante sobre a mãe. Por que eu estou falando de constelação familiar? Estou falando porque a gente busca o sucesso, busca o dinheiro, busca a realização profissional,
a gente busca autoestima, né, que também está ligado ao amor próprio. E tem a ver com a forma que nós fomos criados. Tudo tem a ver com a criança, né, a criança interior. E a Lua, ela fala muito sobre a criança, né? Então a Lua, ela rege a 4ª casa, que é a casa da família, e tem a ver com a criança também, tá? Apesar que a 5ª casa é a casa dos filhos, a casa da criatividade, mas a Lua, ela fala da criança divina em nós, né? Nossa criança divina. Por quê? Porque tem a ver com a mãe, né? Então por isso que eu falo de trabalhar, quando eu entro para trabalhar, para olhar a Lua, eu automaticamente eu vou olhar minha mãe, né? Por que a mãe? Por causa do arquétipo. Então, o arquétipo, a Lua, ela fala sobre o arquétipo da mãe. A Lua, ela fala sobre o arquétipo feminino ligado à mãe, diferente da Vênus. A Vênus é o arquétipo feminino ligado à amante, tá? As duas têm a ver com o feminino, só que uma é o feminino da mãe, né? O acolhimento, a receptividade, e a Vênus é o feminino da amante, dos desejos, né? Bem-vindo, Pedro. Então, por isso que eu sempre falo da mãe, tá? A mãe, quem é importante, é mãe e pai, né? Então, antes de olhar também para essa questão de por que eu não tô ganhando dinheiro, né? Porque eu tenho muitos bloqueios e tal. Eu sempre tenho que olhar o arquétipo da mãe e do pai. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Lua, que são as questões emocionais, né? Então, o arquétipo da Lua tem a ver com Gaia. Gaia é o planeta Terra que acolhe, é o feminino que acolhe, né? Então, é um feminino generoso, é um feminino fértil, é um feminino acolhedor. Então, no arquétipo do coletivo, a Lua tem a ver com o arquétipo da Mãe Terra, tem a ver com o arquétipo de Gaia. E no arquétipo individual da família, é o arquétipo da mãe, tá? Então, nós temos o arquétipo do coletivo, como eu falei ontem, e o arquétipo individual. Bem-vindo, Lucas. Nós estamos falando hoje sobre a Lua, né? Que tem a ver com as nossas emoções. Então, eu tô falando um pouquinho sobre os arquétipos. Quando eu, como criança, né? Eu nasci daquela mãe, então quando eu estou lá na barriga da minha mãe, eu começo a sentir tudo que minha mãe sente. Então, a partir do nascimento até os 3 aninhos de idade, eu vivo uma simbiose com a minha mãe. Por quê? Porque o bebê, ele não sabe ainda, ele não vive o mundo emocional dele, ele vive o mundo emocional da mãe. Então, ele aprende a parte emocional com a mãe. Porque não está pronto ainda o ego desse bebê. Esse bebê vai começar a adquirir o ego a partir dos 3 anos. Quando ele começa a falar que ele quer. Quando eu começo a falar que eu quero, a partir daí que começa, né, formar-se o ego. Então, a criança, ela vive um mundo emocional praticamente até os 4, 5 anos com a mãe. A partir daí, ela vai em direção ao pai, né? Então, quando pede os dentinhos, os dentes de leite, começa a nascer os dentes permanentes, é o momento que ele está preparado para ir para o 1º ano, está em direção ao pai, né? Porque o pai é o mundo externo, a mãe é o mundo interno. Os dois são muito importantes, tá? Hoje nós estamos falando da mãe, mas a gente também sempre coloca o pai junto. Então, quando eu tenho muito medo, né? Os medos, ele vem, principalmente os medos emocionais, vem nessa questão da mãe, né? Então, a mãe passou por alguns momentos difíceis. A maioria de nós vem com questões emocionais, né? Então, assim, esses medos inconscientes têm a ver com as nossas emoções primárias, né? Lá atrás, quando eu estava na barriga da minha mãe, ou quando eu nasci, até os 3 aninhos de idade. Então, tudo isso está no nosso inconsciente. Ontem eu falei bastante sobre o inconsciente. Por que eu estou repetindo isso? Porque, antes de falar da Lua e dos signos, né, eu vou falar um pouquinho sobre o significado da Lua, porque assim vai dar tempo das pessoas irem entrando também, tá? Depois eu vou estar falando um pouco mais sobre a Lua no elemento água, a Lua no elemento terra e tal. Por enquanto eu vou falar um pouquinho do significado dessa Lua, né? Bem-vinda, Gabriela. Então, a Lua tem a ver com a mãe no mapa astral. Astrologia que eu apresento, a astrologia
astrologia psicológica, por isso que eu sempre estou falando dos arquétipos, né? Essa astrologia, a astrologia do autoconhecimento. Então, a Lua no mapa astral, ela vai falar das nossas emoções. Porque assim, eu aprendi o mundo emocional com a mãe, mas quando eu fiquei adulto, eu vou me transformando, eu vou mudando, eu vou amadurecendo, eu vou aceitando, né? Tanto que a gente fala, os trânsitos vêm para eu efetuar as mudanças. Então, às vezes vem um trânsito difícil no mapa, né? Eu li o mapa essa semana que a pessoa vai fazer um trânsito de Plutão com a Lua. Eu falei, ó, vai vir questões fortes aí, né? Que a pessoa às vezes não tá esperando. Esse trânsito vem e faz com que eu olhe para minha infância. E se eu não olho para minha infância, eu fico doente, porque nós temos muitas doenças. Hoje em dia, síndrome do pânico, depressão, todas essas doenças ligadas ao emocional têm a ver com a Lua, tá? Então, vamos lá. Os medos, né? Os medos. Eu não tenho medo, porque eu vou pro mundo, eu faço as coisas, eu não tenho medo de avião, não tenho medo de dirigir, não tenho medo... Mas não tô falando dos medos visíveis, tá? Eu tô falando dos medos sutis. Quando a pessoa, ela fica muito no mundo externo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, ela não quer olhar para o seu mundo interno. Então, ela fica sempre fazendo N coisas, né? Porque ela tem dificuldade de olhar para dentro. Então, os medos que eu estou falando aqui é dos medos mais sutis. É os medos de olhar para minhas emoções, né? O medo de acolher aquela criança dentro de mim. Porque a Lua, ela fala bastante sobre a criança interna, sobre a criança divina. Então, quando eu olho, então assim, as neuroses, né? Esses problemas, tudo que as pessoas têm, a gente tem também, todo mundo tem, mas eu tô falando, quando você adquire um autoconhecimento, vem uma dificuldade, você sabe, você tem um pouco mais de força, um pouco mais de coragem para lidar com aquilo. Eu sempre falo assim, não que eu não tenha medo, eu sempre tive bastante medo. Eu até falo para os meus filhos, para minha família, nossa família é muito medrosa, os nossos pais colocam muito medo em nós. Mas eu sempre fui para a vida com coragem, não que eu não tivesse medo. Mas essas dificuldades que eu tô falando, até o mesmo de ganhar dinheiro, se eu não me abro para o amor, se eu não me abro para os relacionamentos, eu vivo uma vida de sobrevivência. Então, eu sempre falo assim, se eu amo a conta gotas, eu recebo amor a conta gotas. Se eu estou num relacionamento, eu dou doses homeopáticas, vou receber doses homeopáticas também. Porque eu estou falando de relacionamento, porque a Lua também fala do amor, né? Da abertura, das emoções. Então, esse olhar para as minhas emoções tem a ver com a Lua. E por que falar da mãe? Porque a Lua é o arquétipo da mãe, tá? O Sol, o Saturno, o Marte tem a ver com o pai. A Lua tem a ver com a mãe. Porque eu aprendi, então assim, os medos, os bloqueios emocionais, como eu quero ser amada, como eu me relaciono, como eu me nutro. Eu preciso me nutrir emocionalmente. Então, se eu fico muito no mundo externo, fazendo coisas, andando, sei lá, N coisas, né? As pessoas às vezes ficam, eu trabalho o dia todo, das 7 da manhã às 6 da tarde, depois vai pro bar, depois vai pro jogo, depois vai pra academia, e não tira o momento de silenciar a mente, né? Para ouvir o coração. Então, esse mundo interior é ouvir o coração. Vocês até sabem, né, que a Gisele Bündchen falou esses dias, ela escreveu um livro sobre a vida dela, que no começo da carreira ela teve depressão e ela não estava sabendo lidar com toda essa questão emocional dela. Então ela foi procurar o tratamento, o que deram para ela? Yoga e meditação. Porque os orientais têm essa coisa com a meditação. A meditação, a yoga, esses exercícios de silenciar a mente faz com que você entre no seu mundo emocional e olhe para aquilo, né? Porque nós temos um mundo emocional dentro de nós que a gente não quer olhar. E por que olhar para o mundo emocional? Olá, Márcia, seja bem-vinda. Olhar para o mundo emocional, nós vamos estar colocando completando essa completude, né? Essa harmonia dentro de nós. Eu vou estar mais inteiro, eu vou estar
presente na vida. O que é estar presente na vida? Estou aqui totalmente presente, né? É exercer a presença. Então, através da meditação, eu consigo silenciar um pouco a mente e ouvir mais o meu coração. Estar totalmente presente é quando eu consigo equilibrar os arquétipos dentro de mim, né? Então, o arquétipo da criança, né? A criança ela é muito importante porque ela traz a criatividade, ela traz a alegria de viver, ela traz a espontaneidade, ela traz o calor humano, ela traz essa nutrição, né? Então agora eu vou começar a dar um exemplo das luas, né? Então, se tiver pergunta, vocês podem estar colocando, tá? Que eu vou estar respondendo as perguntas. No finalzinho eu vou estar respondendo as perguntas. Então, a lua, ela fala sobre as nossas emoções mais primárias, né? Então, ela vem da mãe, aquele momento que quando eu era pequenininho e eu fiquei chorando no berço e não tive acolhimento materno, aquilo vai gerar uma necessidade, né? Eu não sou merecedora do amor, porque eu não fui acolhida quando eu era criança, quando eu era bebê. O bebê ele precisa de acolhimento. Então, todo esse acolhimento, toda essa nutrição, por isso que é tão importante a mãe, quando tem o bebê, ela ter também um suporte do marido, ter um suporte da família. Antigamente, as mulheres, elas davam todo esse suporte para as mães, né, as mães que acabaram de parir seus filhos, porque a mãe ela também está num momento muito frágil. Então a mãe, para ela poder ter essa simbiose, amamentar e ter essa ligação até espiritual com a criança, ela precisa de um suporte também do seu marido, da sua família, do seu, né, desse familiar. Tem um ditado indígena que fala que para criar uma criança precisa de uma aldeia inteira. Então, nós vivemos nessa sociedade doentia porque a gente não olha para a mãe, não olha para a criança, né? Então, estamos todos com síndrome do abandonado, né? Eu brinco, falo, daí tem que resgatar a criança lá, a criança sofredora, a criança... esse medo de me relacionar, esse medo absurdo de me entregar, esse medo de me mostrar vulnerável... ele vem dessa criança, que ela teve que ser forte, ela teve que ser um mini adulto, né? Então, eu vou colocar aqui as luas. Então, eu tô falando dos medos sutis, tá? Não tô falando do medo que tá visível pra mim. É os medos emocionais. Quando eu não olho para esses meus medos emocionais, eu posso ter uma doença, tá? Então, bloqueio emocional, eu coloco uma couraça no meu coração, para eu não me envolver pelo medo do sofrimento, pelo medo da decepção, pelo medo de não ser aceita. Então, esses medos mais sutis que eu tô falando. Mas eu faço isso, faço aquilo, eu me relaciono. Eu tô falando de se abrir dentro de um relacionamento, né? De mostrar você verdadeiramente quem você é, né? Sair da superficialidade, né? Então, eu ser inteira, estar totalmente presente... eu confiar em mim, né? Eu ter essa confiança nos meus próprias emoções. E eu também confiar que eu vou ter uma decepção e eu vou conseguir superar essa decepção, porque a vida é assim, né? Como eu falei ontem, a vida é um jogo de videogame. Nas emoções também. As emoções também é isso. Eu vou tomar uma chapuletada, mas eu vou levantar no outro dia, né? Vou chorar 3, 4 dias, depois no outro dia. Mas é bom, assim, eu passar por isso, né? Porque a vida é um desafio, tanto emocional quanto... E eu me colocando nos desafios, eu vou me conhecendo, porque eu me conheço também através do outro. Só que a jornada ela é muito mais autêntica, ela é muito mais libertadora quando eu me olho, quando eu olho pra mim. Porque se eu não olho para as minhas emoções, vai vir os trânsitos, vai vir a casa 7, vai apontar o dedo pra mim. Você é muito fria, você é muito fechada, você é muito egoísta, você é muito arrogante, né? Quando eu olho para essas dificuldades dentro de mim, eu não vou precisar que o outro venha e fale pra mim e aponte o dedo pra mim. Porque, consequentemente, vai vir sempre os trânsitos que vão fazer com que eu saia da minha inércia, né? Então, eu vou começar a dar exemplos das luas aqui, tá? Vamos lá, vamos começar com a lua no elemento fogo.
Geralmente as luas no elemento fogo são as luas, né, de Áries, Leão e Sagitário. São luas mais eufóricas, mais espontâneas. Então a criança, provavelmente, quando a criança tem essa lua, são crianças sanguíneas, mais sanguíneas, né? São espoletas, brincam mais, cantam, são mais imaginativas. Essas luas, geralmente, sentiram as mães. No positivo, é para ter sentido a mãe mais amorosa, mais acolhedora, mais sanguínea, a mãe que levava a brincar em aventura, em jogos, né? A mãe que estimulou para a vida, dava pontapé na bunda da criança, mas ao mesmo tempo confiava muito nessa criança. No negativo, vou dar um exemplo da lua em Leão, que é uma lua que eu conheço melhor, né? No sentido de que a minha lua é em Leão. Quando eu li a minha lua, que falava toda essa excentricidade, o arquétipo do rei, né, a lua em Leão, a mãe generosa, a mãe amorosa, a mãe acolhedora, eu não me identificava com a minha lua. Porque eu tive uma mãe mais, vamos dizer assim, mais tirana, né? Então, todos os arquétipos, ele tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo dos arquétipos da lua em fogo são assim, são mais, vamos dizer, às vezes a pessoa trabalha fora, a mãe trabalha fora, ela não tem esse contato, deixa a criança na escola. Então a lua em Áries, vamos dar um exemplo, é uma mãe mais guerreira, ela vai querer trabalhar, exercer sua carreira. Nada contra, não é isso. Tô querendo dizer assim, que às vezes a criança sentiu essa mãe mais agressiva, mais tirana, mais controladora. Então uma mãe muito controladora, né? Elemento fogo traz esse controle também. Os medos, né? Os medos do elemento fogo é o medo de ir pra vida também. Eles têm muita ânsia de ir pra vida, mas ao mesmo tempo eles têm muito medo, né? Então a mãe às vezes coloca muito medo. Ai, vai viajar, é perigoso viajar. Então a lua em Sagitário é uma lua muito com liberdade, quer ir pro mundo, quer viajar, quer dormir na casa dos amigos, né? Vamos supor uma criança pequenininha, ela quer ter mais liberdade, a lua em Sagitário, ela quer ir dormir na casa dos amigos. Aí ela tem uma mãe capricorniana que não vai deixar ela ir dormir na casa dos amigos, porque é perigoso dormir na casa dos outros. Aí ela cresce bloqueando essa energia da liberdade dela de se expressar, de ir na casa dos amigos. E é uma lua que gosta, ela se nutre com os amigos. A lua nos elementos fogo, ela se nutre com as viagens, com a liberdade, com o estudo. A lua, então é bom saber o que vai me nutrir, né? Em Sagitário, ela se nutre com uma boa leitura, com os estudos, né? Então, como eu me nutro? Daí, se eu tive uma mãe muito repressora, eu crio um bloqueio em mim que eu não sei nem como eu me nutro, como eu vou me nutrir, né? Então, isso que eu falei no comecinho, de meditar, de silenciar a mente e ir pro coração, é ouvir o que você vai se nutrir com a vida, né? Para eu estar totalmente na minha presença, eu preciso me nutrir, né? E a lua fala sobre nutrição. Por isso que eu falei de olhar a mãe, porque não adianta eu ler o que a lua significa só no positivo e não tô falando no negativo, são os desafios, né? A mãe tem os problemas dela também, como eu disse ontem. As mães, nós nessa idade nossa, nós tivemos sorte, porque a gente tem a consciência um pouco mais expandida do que os nossos pais, que ficavam na sobrevivência, né? A preocupação dos nossos pais era trabalhar e sobreviver. Nós estamos evoluindo como seres humanos, então hoje a gente pode olhar para o nosso inconsciente, olhar para as nossas emoções, fazer uma terapia. Por isso que eu tô falando aqui da questão de olhar, né, para a lua, para as emoções. Então eu falei um pouquinho da lua em fogo, vou falar um pouquinho agora da lua em terra, né? Geralmente a lua no elemento terra, ela sentiu a mãe mais assim, protetora. A mãe é aquele tipo de mãe que deu suporte, teve uma casa mais que supriu as necessidades, né? Tinha o horário certo, tinha as regras determinadas. Isso é bom para as crianças, né? Então a lua em touro, ela tá bem colocada. A lua em touro, ela está, por ser um signo feminino, né, regido pela Vênus, a lua em touro, ela está bem, tem uma ligação forte com a mãe, sentiu a mãe protetora. A lua em virgem é uma lua que se preocupa com a limpeza, né, com a saúde. Então, talvez a criança teve um momento da mãe que a mãe se preocupou muito com
com as doenças, com os germes, né? Então a lua em virgem fala um pouco sobre a saúde também, né? Ou aquela mãe estava passando por algum momento problema de saúde, a criança acabou pegando. Então talvez essa criança com a lua em virgem, ela tenha uma questão ligada à saúde, ao dia a dia, a questão assim de ter nojo de tudo, né? Então quem tem aspecto em virgem, ou Vênus em virgem, a lua em virgem, são pessoas a que vai nos relacionamentos mais... Geralmente a lua em terra, ela vai entrar nos relacionamentos mais concreto, né? Elas vão querer ficar dentro de um relacionamento, elas vão conhecer a pessoa, elas vão se sentir segura com aquela pessoa, depois ela vai assumir um compromisso. Geralmente de terra, eles são compromissos mais sérios, mais longos, né? Então eu até brinco, falo que quem tem a lua em touro vai se apaixonar, vai ter um relacionamento e vai viver com aquele, porque são signos de touro, principalmente, são signos mais fixos, né? Signo fixo, ele fica mais tempo no relacionamento. E terra, ele gosta do concreto. Terra, ele gosta do... ele é mais prático, né? Então, geralmente, a lua nos signos de terra são luas mais ligado ao concreto. Já a lua, vou falar um pouquinho da lua de Capricórnio, por quê? Porque é uma lua um pouco mais difícil, tá? Ela tá no signo do pai. Então, quem tem a lua em Capricórnio é uma lua com mais dificuldade, tá? Então, é bom você que tem a lua em Capricórnio dar uma olhadinha aí com mais profundidade. As luas no signo de... eu falei fogo, terra, agora é água, né? Água. Então, a lua, como ela rege o signo de Câncer... Quem tem a lua no signo de Câncer vai estar bem colocada. Só que, gente, lembrando bem, tá? Como ontem a Gabriela falou assim, mas se eu tenho a Vênus com aspecto com um outro planeta, então vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho a lua junto com outro planeta, que na astrologia eu falo conjunção, tá lá, ou conjunção, ou quadratura, ou enfim, ou oposição, vai mudar, tá bom? Principalmente se é a conjunção. Se eu tenho a lua com Saturno, se eu tenho a lua em Câncer com Saturno junto, muda a cara da lua, tá? Tem uma pessoa na minha família que ela tem a lua em Câncer com Saturno junto, é pai e mãe ali. Então a questão é mais forte ainda com pai e mãe, tá? Mais forte. Muda a cara da lua, por isso que é bom fazer um mapa astral. Então, a lua em Câncer, ela tá bem colocada, desde que ela não tenha aspectos difíceis ali, porque ela rege o próprio signo, então ela tá na própria casa, ela é mais... a pessoa que tem a lua em Câncer, ela trabalha melhor as suas emoções, né? Tem mais facilidade de entrar nesse mundo emocional. Sentiu a mãe também como mais amorosa, mais acolhedora, né? No positivo. Já a lua no signo de Câncer, eu falei de Escorpião, é uma lua, apesar de estar em água, é o signo fervendo, né? É a água fervendo, é o signo fervendo. A água no signo a lua no signo de Escorpião, ela está numa água, mas é uma água mais fervendo, é uma água diferente de Câncer e de Peixes, né? É uma água mais... pega um pouco de fogo aí junto. É uma lua mais intensa, né? Então ela trabalha mais, talvez tenha um pouco de dificuldade, assim, de se mostrar mais, porque é uma lua bem intensa, ela sente tudo com muita intensidade. Geralmente as luas no signo de água são luas mais simbióticas, ela sente mais a dor do outro, ela se perde às vezes na dor do outro. Então a lua no signo de Câncer tem que trabalhar bastante essa questão do arquétipo da mãe, ela querer ser mãe de todo mundo, né? Daí a lua em Peixes também é parecida com a lua em Câncer, né? Sente a dor do outro, tá no arquétipo do salvador, quer salvar os outros, né? Ou fica no papel da vítima, também é arquétipo da vítima. Então, todos os signos, então assim, o arquétipo da lua é a grande mãe, né? No coletivo, no individual é o arquétipo da mãe. Então, tudo que tá fora tá dentro de mim. Quando eu não tive uma mãe boa, quando eu não tive uma mãe muito acolhedora, quando eu não tive uma mãe muito que me deu tudo que eu queria ter, eu preciso construir uma mãe boa dentro de mim. Por isso que eu tô falando do autoconhecimento e de trazer de olhar para essa criança. Eu não tive uma mãe, e agora, o que eu faço? Eu não tive essa mãe. Eu tive uma mãe muito difícil. Eu construo uma mãe interna dentro de mim. Eu posso construir, hoje eu sou uma adulta.
E isso é tudo um trabalho terapêutico que eu faço, tá? Essa reconstrução, esse olhar para a minha criança. E agora falando do signo, então eu falei de terra, de fogo, de água, de ar. Geralmente, a lua no signo de ar não entrou muito em contato com a mãe, no mundo emocional da mãe. Geralmente, quem tem a lua no signo de ar, vou falar no geral porque é bem isso, você olha o mapa, você já vê. A mãe não estava totalmente presente no momento dela sendo mãe, né? Ela teve algum problema lá, algum desafio grande. Ela não estava ali. Lembra que eu falei a importância da mãe ser acolhida pela família? A mãe, quem tem a lua no signo de ar, a mãe não estava ali. A mãe estava em outro mundo. A mãe estava trabalhando, a mãe estava se preocupando com outros filhos, a mãe estava se preocupando com o primeiro. Enfim, a mãe estava... Ela entrou em contato com a criança intelectualmente, mas não na simbiose das emoções. Então, a lua no signo de ar, Libra, ela sempre vai ter uma dependência do outro, né? Ela sempre vai estar buscando o outro para se nutrir emocionalmente. Libra, a casa 7, a casa do outro. Teria que estar vendo isso para não ficar muito dependente do outro, muito dependente do aval do outro. A lua no signo de Gêmeos, né? Eu pulei, fui para Libra. Eu faço isso, tá, gente? Gêmeos, também. Gêmeos é meio parecida com Libra. Gêmeos, ele quer se falar. Então, assim, a lua no signo de Gêmeos, ela vai querer se comunicar com o outro. E ela vai ter dificuldade de entrar nas próprias emoções. Ela quer entender as emoções. Signo de ar... fica aqui na cabeça, quer entender tudo, quer entender o que está sentindo, e não vai no coração. Só que as emoções nem sempre são entendidas. Tem coisas que acontecem nas minhas emoções que eu não consigo racionalizar, né? Então, eu teria que fazer um trabalho para silenciar a mente, né? Então, essa dica que eu dei de silenciar a mente vai bastante para o signo de ar, tá? Para a lua no signo de ar. Porque senão eu fico falando tudo que eu tô sentindo, né? Aquela pessoa que se parece que ela vai morrer de tanta coisa que ela tem, que ela fala. Meu Deus, será que como vai com essa pessoa? Vai acontecer alguma coisa com ela, né? E ela não sente. Então, assim, tem mais dificuldade. E a lua no aquário também. Se preocupou, a mãe se preocupava com o coletivo, a mãe se preocupava com os grupos e não internalizou muito aquele bebê, né? Não viveu muito o mundo emocional materno junto com o bebê. Nesse sentido, a lua em aquário. Então, assim, hoje adulto, qual é o lado positivo da lua em signo de ar? O lado positivo é que se eu estou falando demais sobre as minhas emoções, peraí, é uma dança, eu volto um passo para trás e tento silenciar para acolher o meu coração, né? O lado positivo das luas em ar é que ela consegue colocar limite muito bem facilmente, né? Ela consegue colocar um limite no outro. Ela não se perde na emoção do outro como uma lua em peixes, tá? Então, eu vou responder as perguntas agora, porque eu acho que eu falei bastante, mas é muita coisa, né? Então, vamos lá para perguntas. Então, aqui eu tenho uma pergunta... tem uma lua em Sagitário na casa 8 e ela parece mais escorpião. Sim, porque a casa 8 é a casa do signo de escorpião. Lembra que eu falei ontem? Ontem eu falei que tem que ver o mapa astral porque tem que ler a casa também. A lua em Sagitário, ela é uma lua mais pro mundo. Ela é uma lua que gosta de liberdade. Ela vai estar nos relacionamentos com mais liberdade. Se ela não souber expressar isso para o parceiro, né, ou a parceira... Se eu não souber expressar o que eu quero no relacionamento dentro o que eu quero, então as pessoas nem sabem o que ela quer. Geralmente a lua em fogo ela é mais expressiva, ela vai saber se expressar. Se ela não souber expressar a lua em fogo, tem alguma dificuldade aí, algum bloqueio que veio lá da infância, tá? Então a casa vai influenciar bastante, né? A casa vai influenciar sim, por isso que eu tô falando da importância de fazer o mapa astral. Geralmente, como eu falei no comecinho, quando a pessoa tem a lua em câncer e tem Saturno junto, ela vai ser mais fria mesmo. Por quê? Porque ela tem o Saturno. Lembra que eu falei? Saturno é o pai, é o velho sábio. O Saturno, ele traz a restrição, ele vai podar as emoções
da Lua em Câncer. No entanto, se a pessoa tem a Lua em Câncer e tem Saturno junto, talvez ela tenha muita emoção dentro e não sabe expressar essa emoção, porque Saturno vem e dá um limite para ela. Então é bem complicado, tá? Então eu tenho aqui a minha luinha, né? Eu tenho minha Lua em Câncer, toda emotiva, e Saturno vem e joga uma cerca dentro dessa emoção dela. Então ela tem toda emotividade dentro dela, mas ela tem um muro bloqueando essas emoções. Daí precisa trabalhar o pai e a mãe ali, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa quando ela era muito criança. E tudo que eu falei, né, tudo que eu tô falando aqui vem do mundo da infância, né? Lá no mundo emocional da mãe, né? Quando até os 3 aninhos de idade. Então, às vezes a gente acha que a pessoa é fria, mas a pessoa não é fria. Ela tem um mundo interno dentro dela que ela não acessou, né? Então, ela tem o porão do inconsciente que não está acessado. Então, a astrologia, ela traz essa ferramenta do autoconhecimento, né? Como é esse meu mundo emocional? A Lua, gente, o principal do mapa astral é o Sol. Todos os planetas, eles ajudam o Sol a brilhar. Só que o Sol só vai brilhar se os planetas estão harmônicos dentro do mapa. Se eu estou conectado com os meus planetas. Se eu não olho para a minha Lua, que são as minhas emoções, como eu vou deixar o meu eu brilhar se eu não estou olhando para as minhas emoções? Que é uma parte minha também. É uma parte minha, que é o meu mundo emocional. Então, a Lua, ela é forte no seguinte sentido, no sentido emocional. Eu tenho que olhar para essa Lua, né? Eu não quero olhar? Tudo bem, não precisa olhar. Não quer olhar, não precisa. Só que as pessoas geralmente têm problemas cardíacos porque não se mostrou emocionalmente, né? Na minha família tem pessoas que têm problemas cardíacos porque não olhou para o mundo emocional, não falou para o outro, eu quero desse jeito, eu me sinto assim, eu não me sinto assim. Falar para o outro, expressar o mundo emocional, né? Eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto bem, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso dormir, hoje eu preciso descansar, hoje eu preciso meditar, né? Vai ter problema cardíaco, tá? Então, a Lua, nesse sentido, todos esses componentes do mapa astral, ele vai trazer uma questão no corpo também, né? Cada planeta representa cada signo representa uma parte do corpo. Então a Lua fala bastante sobre as nossas emoções, sobre a água, sobre o sangue, né, no corpo. Quando a pessoa não está em contato com o mundo emocional, com a vida dentro dela, tem anemia, tem problemas assim, né, de estar bem na sua vida. Estou aqui totalmente presente, vivendo a minha vida plenamente, te dá problema de saúde, né? Então, depressão, anemia, problema no coração, né? Não estou entrando em contato com o meu coração, com as minhas emoções. A outra pergunta, que agora já estou respondendo as perguntas, tá? Geralmente, gente, a casa 8, que é Escorpião, mesmo quem tem a Lua em Escorpião, eles são mais reservados, tá? Por quê? Porque a casa 8 é o mundo emocional, é o mundo de Plutão. Plutão era o deus que iria para o mundo dos infernos, né? O inferno é o inconsciente, o inferno é o fundo do mar. Então, Plutão, Hades, né? Hades é o deus do inferno. Hades, ele viajava no porão do inconsciente, que é o inferno, e traz todas as coisas de lá. Só que nem todo mundo de Escorpião tem essa determinação. Eles têm muita força, eles têm muita coragem, mas eles não querem, né? Às vezes a pessoa opta por não entrar no mundo do porão do inconsciente. Então, tudo que tá falando sobre Escorpião fala muito sobre Hades, né? O inferno, né? Quem quer viajar para o inferno, às vezes é necessário, né? No entanto, tem que ter coragem, né? Por quê? Porque esse mundo emocional, esse porão do inconsciente, vai trazer todas as minhas dores, todos os meus desafios. Eu não tenho dores, não tenho desafios, não tenho medo. Ótimo, não precisa ter, não quer ter, enfim. Mas ele não é consciente, não está na minha luz, não está na minha cara, né? Então, assim, se a pessoa é misteriosa, se a pessoa ela quer
deixar tudo no porão do inconsciente, tudo bem, né? Porque às vezes a pessoa tá naquela situação dela fechada, ela tá vivendo internamente uma grande dor, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui. Quando eu tava no meu momento terapêutico, que eu trabalhei bastante o meu porão do inconsciente, eu era antipática, eu era fechada, porque eu tava naquele mundo meu de sofrimento, só que eu não ficava falando para as pessoas, porque nem eu entendia o que estava acontecendo. Então muitas pessoas me achavam fechadas, frias, antipáticas, porque eu tava no meu mundo interno. Então às vezes quando você tá dentro do seu mundo interno, há essa necessidade de introspecção, tá? Então se a pessoa encontra uma pessoa assim que tá muito introspectiva, e ela não quer falar do que está acontecendo com ela, não é mistério, não é segredo. Ela às vezes nem sabe o que está acontecendo. Ela não processou ainda nela aquilo. Porque escorpião tem muito isso. É o eixo touro escorpião. Ele tem muito isso de não sabe nem o que está acontecendo. Está processando. Então quando processa tudo, quando ele conseguiu aceitar tudo aquilo, né? É a sopa quântica. Quando ele conseguiu fazer a sopa quântica dentro dele, aí ele vai para o seu mundo externo e vai expressar o que aconteceu, se quiser, né, com um terapeuta, com um amigo, com uma família. Então hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu já estive também no meu inferno, no meu porão do meu inconsciente. Lógico que é uma vida, é uma dança. Curei todas as coisas? Não. Estou me curando aos poucos. Pode chegar quando eu cheguei lá nos 70 anos. Venha outras coisas que eu vou precisar trabalhar. Né? Então todos os dias é um trabalho, é uma dança, eu dou um passinho para frente e duas para trás, né? A vida é uma dança e o trabalhar as emoções é uma dança também, tá? Então não vamos exigir muito de nós, não vamos exigir muito do nosso amigo, do nosso parceiro, da nossa família, porque eles também têm os processos deles, né? Se a pessoa não quer também, tudo bem, não é a vida dela nesse momento, ela não precisa olhar para aquele karma nesse momento, não precisa trabalhar nisso nesse momento, né? Nós temos o livre arbítrio, não quero olhar para isso nessa vida. Ótimo, não precisa, segue andando aí, né? Qual é a outra pergunta? Então essa aqui eu falei, né? Então a lua é forte também, dependendo de onde a lua está na casa, né? Vamos supor que tem uma lua na casa 10. Fala sobre o trabalho, o sucesso pessoal. Ela tem que ativar essa lua para ter sucesso pessoal, tá? Então dependendo de onde a lua está no mapa, a casa que ela tiver, independente do signo, tem que ser acionada. Então, quando uma vez eu estava no processo terapêutico, a minha professora, né, de astrologia falou, peça ajuda para sua lua é forte no mapa. Então, a gente tem que ver qual planeta é forte no mapa para eu pedir ajuda para aquele planeta, para ele me ajudar a passar por aquele processo. Pode ser que o Marte seja forte no mapa, pode ser que a Vênus seja forte no mapa. Então, tem alguns planetas que vão te ajudar mais naquele momento, né? A lua, especificamente, ela fala sobre as nossas emoções, né? Então, todas as casas, elas têm um tema, tá? Então, por isso que é importante ver a que casa que tá. Tem mais... Vão deixando essas perguntas, pessoal. Depois, se vocês quiserem também tá deixando as perguntas aqui, eu vou estar falando para vocês sobre... esses aspectos com mais profundidade, né? Eu também, se quiser ler o mapa. Então, assim, eu vou deixar aqui para vocês o seguinte. Então, tudo que eu falei no início, né, sobre os medos, que são os medos mais sutis, né? Então, não são os medos aparentes, né? São aqueles medos que não é acessível para mim. Porque quando eu era muito bebê, quando eu era muito criança, eu não consegui lidar com aquilo. Então, eu joguei no meu porão do meu inconsciente aquela situação. No entanto, hoje como adulto, eu posso rever esse porão do inconsciente e trazer para a minha vida e curar esse aspecto, né? Porque no mapa astral também nós temos Quiron, que é a ferida. E junto com a lua, a gente pode trabalhar melhor essas questões emocionais, né? Então, como eu falei da lua no signo de ar, é uma lua mais difícil de entrar no seu mundo emocional, né? Então, precisaria ver
que talvez a mãe naquele momento não estava tão bem, né? Não tinha tanto apoio para dar aquele suporte para aquele bebê. Então, por isso que a criança sentiu a mãe mais fria. Eu falo assim, sentiu a mãe mais fria, não quer dizer que a mãe seja fria. Quer dizer que naquele momento, a mãe não pôde dar o que o bebê precisava. A mãe não pôde dar o que o bebê queria. A mãe estava num processo difícil de vida, que ela também não tinha aquilo para dar para aquele bebê, né? Eu sigo a Liz Green, que a Liz Green é uma escritora, uma astróloga alemã, que é do site astro.com, e ela fala assim, às vezes o bebê vem para aquela mãe e o bebê vem exigir muito mais do que aquilo que aquela mãe pode dar. Por quê? Porque é o momento daquele bebê e é o momento daquela mãe. Às vezes aquele bebê vem para a mãe trabalhar algo dentro dela, né? Então, quando você tem um filho, a mãe também vai ter que trabalhar algo dentro dela. Então, se vem uma criança muito difícil, né? Porque a criança com a lua, que eu sempre tô falando, não é que a mãe foi fria. A mãe tem que trabalhar algo dentro dela, porque ela também não recebeu. Então, se aquela mãe não recebeu, se vem de uma família, né? Que eu sempre falo de padrões condicionantes. Se vem de uma família de um feminino muito duro, um feminino muito sofrido, um feminino muito... Ele teve que ser frio emocionalmente para ele sobreviver. Então, aquela criança, ela herda aspecto, na constelação familiar fala isso, aquela criança, ela herda aspecto dos padrões condicionantes da família da mãe, que foi uma família muito sofrida e que precisou ser fria para sobreviver, tá? Não que ela queria ser. Então, ela vai ter que trabalhar aquilo para aquele padrão ser curado, para não se repetir para as próximas gerações, tá? Então, tudo é autocura, tudo. A astrologia traz também sobre a parte sistêmica, né? Que hoje se fala muito na constelação familiar. Então, quando você vem ler o mapa astral, nós vamos dar as ferramentas para você estar olhando para isso. Quais são as ferramentas? Uma indicação de floral, uma indicação de terapia, uma indicação de constelação familiar. Tem muitos trabalhos, né? Tem a bioenergética, os óleos essenciais, que vai te ajudar a entrar nesse mundo emocional. Você não precisa entrar nesse mundo emocional sozinha. Aprender a pedir ajuda, né? Para um terapeuta, para um naturólogo. Aqui mais uma última pergunta, né? Para depois eu estar encerrando. A Gabriela está perguntando quando faz o trígono, né? A Lua faz trígono com a Vênus. Fala de dinheiro. Tudo que a Vênus ela está relacionada com o dinheiro. Amanhã eu vou falar sobre a Vênus, tá? Então amanhã todos vocês, homens e mulheres, estão sendo convidados a participar da nossa live sobre a Vênus. A Vênus ela é sedutora, elas são os desejos. Então vai ser um pouco mais leve do que hoje. Hoje eu falei um pouco dos medos, né? E amanhã você vai falar dos desejos. Então amanhã eu vou estar falando sobre a Vênus. Tudo que a astrologia não é só o planeta, como eu falei ontem. A astrologia ela é uma complexidade de coisas, tá? Porque vai falar sobre sobre o meu ser humano. O ser humano ele é complexo. E os trígonos, os trígonos ele é favorável. Então tudo que é favorável, ativar. Então eu tenho que ativar lá a sua Vênus com a Lua. Com a Vênus, a Lua nesse trígono aí que vai trazer dinheiro, vai trazer sorte nos relacionamentos, tá? É favorável. Só que a pessoa ela tem que olhar para aquilo e pedir e conversar com os planetas, né? Não adianta ter mapa bom, às vezes eu pego um mapa bom, muito favorável, a pessoa não se mexe, porque é tudo muito fácil para ela. Então, assim, eu não ligo de ter mapa difícil. O mapa difícil faz com que você evolua, você cresça, você transforme, você vai pro mundo. É muito desafio a toda hora e você acostuma com os desafios. Então, o seu mapa é favorável para você ganhar dinheiro, você tem que conversar com aquele planeta. E aí, querido? E aí, se você tem ali o gênio da lâmpada maravilhosa, mas você não aciona a sua lâmpada maravilhosa, né? Então, eu tenho que acionar os planetas são as lâmpadas maravilhosas para conversar com eles, né? Ontem eu falei sobre Mercúrio. Eu ativei o meu Mercúrio para estar aqui falando com vocês, né? Então, se você tem lá um mapa bom, um mapa fácil, se você não conversa com ele e não pede ajuda, o universo tá aí. Se eu não sei pedir, se eu não peço, não vai vir, né? Então, o primeiro passo é pedir, saber o que pedir. Então, eu peço aí para minha Vênus, fazendo aspecto com a minha Lua, trígono favorável, que me traga dinheiro, que me traga segurança emocional, que faz com que eu tenha segurança e coragem para olhar o meu mundo emocional, o meu mundo da minha mãe, das minhas avós, das minhas tataravós,
né? Pedir permissão para os ancestrais, né? Então, tudo isso é aprendizado, né? Os ancestrais, que eu falei ontem, né? Porque os orientais é uma raça forte, porque os africanos é uma raça forte, porque eles conversam com os ancestrais. Casa 12, ancestralidade, Saturno. Eu agradeci, eu honrar meus ancestrais e eu pedi permissão para eu fazer meu próprio caminho, para eu sair dos padrões condicionantes, né? Eu honro vocês, mas agora eu quero permissão para eu fazer, para eu fazer o que eu tenho que fazer, para eu me realizar, para eu ser feliz, né? Então eu peço a bênção de vocês, para vocês me abençoarem, para eu ir para a vida e viver na sua plenitude, né? Então honrar os ancestrais é honrar a vida, tá? Então todos esses aspectos falam sobre isso. Tudo, gente. Aqui a última pergunta que eu vou responder, né? Como lidar com pessoas de muito elemento água no mapa? Geralmente, quem tem muito elemento água no mapa, eles se magoam facilmente, que para eles a dor deles é mais forte. Porque como é água, a água se mistura com a dor do outro, a água se mistura com a dor do mundo. Tudo que eu falei é autoconhecimento, tá? Então, se eu estou bem comigo mesmo, eu vou saber também lidar com o outro, tá? Porque eu tenho uma família bem grande e chamavam eu de morninha, né? Porque eu ficava lá na minha... Mas hoje eu aceito que eu sou morninha, porque eu comecei a trabalhar essa harmonia dentro de mim. Então, assim, a partir do momento que eu trabalho o aspecto sombrio dentro de mim, eu vou saber lidar com o outro, tá? Se o outro tá magoado, oi, querido, eu não soube me expressar direito, né? Então, assim, já sabe que a pessoa ele vai ter que trabalhar essa questão de aprender por limite, né? Na terapia, a terapeuta sempre fala assim, você tem que aprender por limite, né? Pra você nem ficar toda hora magoado. Às vezes as pessoas falam coisas pra gente. Uma dica terapêutica que a terapêutica deu é assim, os orientais, eles usam muito esse Lian Kun, aquela, não sei como chama direito, uma luta. Toda a luta, a luta oriental, a esgrima mesmo, toda luta oriental, seja karatê, seja judô, seja Lian Kun é um outro exercício, tem outro, tai chi, e todo esse movimento, que a água é o receber e dar, né? Dar e receber, é o fluir da vida. Por que eles fazem tanto esses exercícios de tai chi, meditação, as lutas? Para aprender a colocar limite no que é meu e no que é do outro. Quem tem muita água no mapa tem que aprender a colocar limite para não se perder no outro, para não se perder, para não se magoar toda hora, tá? Então a dica é essa. A gente tem que aprender com as outras culturas, tá? O autoconhecimento, as viagens, você está no mundo do outro, numa outra cultura, vivendo esse mundo diferente do seu, isso é autoconhecimento também, tá? Então, quando eu vou para o mundo, lá no Oriente, vou lá no Japão, ou quando eu assisto filme de outras culturas, eu aprendo com essa... Por isso que a cultura é muito importante. A cultura, ela traz a história da humanidade, ela traz a história do ser humano e ela traz aprendizado, tá? Gente, lembrando então que amanhã nós vamos ter a live sobre a Vênus, não percam, que eu vou falar de Lúcifer, vou falar dos desejos da deusa. Espero vocês aqui, tá bom? E nós vamos ter, quero que vocês fiquem comigo, peço para vocês ficarem comigo até sexta-feira, tá? Tenham paciência que eu falo bastante, porque sexta-feira eu vou ter um presente para vocês, tá? Vou ter uma novidade e vou ter um presente para todas vocês que estão participando comigo, tá? Então, eu espero vocês aqui amanhã, o mesmo horário, e sexta-feira, o mesmo horário, porque sexta-feira tem um grande presente. A Vênus, a Lilith e a Lua vai dar um presente para vocês, tá bom? Então, eu agradeço muito a presença de todas e deixam aqui as suas perguntas, curtam aqui o meu Insta. E um beijo astrológico, um beijo da Grande Mãe, um beijo de Gaia. Vamos nos conectar, ficar com o pé no chão e agradecer a Mãe Terra por estarmos aqui vivos nesse planeta maravilhoso e abençoado que é a Terra. E vamos aí com os nossos desafios, mas com os nossos talentos, com a nossa alegria, com a nossa espontaneidade. Então eu deixo um beijo bem gostoso para vocês. Tchau e até amanhã. Me inspirei.